Acho interessante, primeiro, que a gente está no maior evento de tecnologia da América Latina e a primeira palestra que a gente vai ter hoje, que é essa daqui, um tema talvez com uma das pessoas que menos entende de tecnologia aqui do evento, né? Mas só para entender um pouco do perfil de vocês, quem aqui já trabalha com cripto, por exemplo? Bastante gente até. Os demais estão na área de tecnologia ou finanças? Tecnologia. Todo mundo? Boa. Bom, eu queria falar um pouco hoje da parte de história do mercado cripto, para a gente chegar então nesse ponto onde exatamente a gente está em termos de institucionalização do mercado, de adoção e de oportunidades para o mercado de trabalho em cripto. Eu me considero um pouco antigo no mercado cripto, primeiro porque eu acabei conhecendo o Bitcoin em 2013, um período bastante antigo, e eu não comprei em 2013, então se eu tivesse comprado em 2013, provavelmente, não sei se estaria falando com vocês, mas estaria morando nas Maldivas agora, tranquilamente. E para quem conhece o mercado cripto há um bom tempo, sabe que o mercado cripto ele vive em ciclos. A gente teve um primeiro ciclo bastante antigo ali por 2010, 2011, quando a gente chega às primeiras empresas do mercado, né? A gente tem aqui no Brasil a primeira exchange em 2012. A gente tem muita gente que conheceu pela tecnologia, conheceu pelos fóruns de internet, pelos espaços de discussão. Acho que muitos nomes que a gente conhece hoje como referência no mercado vieram dessa época, como é o caso do Rossello Lopes, por exemplo, um cara que trabalhou com mineração, hoje em dia está ligado a Tether, o STT. E quando a gente conversa, né, tem um podcast no Black Trends, a gente troca ideia com muita gente dessa época. O que a gente entende é que quem entrou no mercado por 2011, 2012, teve um período de grande decepção logo no começo. Eu acho que esse é o padrão do mercado, né? Todo mundo entra no seu primeiro ciclo, demora a entender. Muita gente demora, o próprio Rossello fala isso, que ele viu o Bitcoin a 10 dólares e não comprou, ele foi se convencer a comprar e a trabalhar com mineração ali a 100 dólares. E depois desse primeiro ciclo de 2012, a gente foi ter um segundo ciclo ali em 2016, 2017, que já era um ciclo pós-Ethereum, né, fundado ali em 2014, 2015. E esse ciclo ele traz algumas inovações além daquilo que a gente já tinha discutido pelo Bitcoin, né? Então deixou de ser único e exclusivamente o Bitcoin e passou a ser as altcoins nesse ciclo de 16 e 17. O ciclo de 2017, principalmente, ele é um ciclo que agrega surgimento de milhares de outras altcoins, com os ICOs, enfim, diversas outras. E pós 2020 a gente chega então no terceiro ciclo do Bitcoin, do sistema de criptomoedas, né? E esse é um ciclo que eu diria que a gente ainda está vivendo ele hoje, um ciclo de institucionalização do mercado. Então, em fevereiro de 2021, por exemplo, a gente tem o lançamento do primeiro ETF do Bitcoin do mundo, o QBTC11, inclusive da QRA, gestora do grupo, que é sócio da Black Trends. E eu costumo dizer que é interessante porque, curiosamente, o Brasil é um país bastante avançado nesse aspecto, né? Se você parar para olhar, em 2000 surgiu o primeiro ETF de ouro do mundo na Austrália, e o primeiro ETF de ouro do Brasil ele nasce em 2020 com a XP. São 20 anos. O primeiro ETF de Bitcoin do mundo, ele nasce no Canadá, é aprovado na mesma época do Brasil, em fevereiro de 2021, mas ele é lançado no Canadá 2 semanas antes do Brasil. Então a gente tem aí uma adoção muito interessante de cripto por parte do governo brasileiro, né? Eu diria que o regulador brasileiro ele é muito pró-cripto, especialmente a CVM, na gestão do atual presidente da CVM, tem Sandbox, tem outros projetos, costuma ser bem interessante, a ponto de o mercado global olhar para o Brasil e pensar no Brasil como um laboratório de inovação. Isso é o que a gente, em poucas áreas, vai encontrar algo parecido com o que acontece em cripto no Brasil. No mundo, eles olham, ok, que a SEC vai ter uma mudança agora de presidente, com
gestão Trump, sai o Gary Gensler, vai entrar um presidente muito mais pró-cripto, mas ainda assim o Brasil tem um histórico que em cripto não é negligenciável, né? De 3 a 4 anos de avanço no mercado. A gente tem um sandbox regulatório que permite, por exemplo, a existência de tokenizadoras no Brasil, coisa que nos Estados Unidos ainda não existe. O próprio ETF de Bitcoin dos Estados Unidos ele nasce em janeiro de 2024, então mais de 3 anos depois do brasileiro, ou quase 3 anos depois. E isso coloca o Brasil em um ponto bastante relevante, né, para o mercado de trabalho, especialmente em cripto. A gente tem um mercado também que é conhecido pela baixa educação financeira, de forma generalizada, então o Brasil não é especial nesse aspecto, cripto não é especial no Brasil nesse aspecto, e abre também diversas oportunidades nessa parte de mercado de trabalho. E é nessa parte justamente que eu acabei encontrando o meu espaço em cripto, né? Não sei quem aqui conhece um dos projetos que eu tenho envolvido, mas eu sou um cara de economia, jornalismo nos anos 2015, né? Fundei um projeto chamado Spotniks, virou posteriormente um canal no YouTube. Ficou bem conhecido o canal, mas não exatamente por cripto, mas pela parte de economia, finanças, comportamento. E por esse background de economia, eu acabei migrando para cripto por conta dessas oportunidades que existem no mercado brasileiro, no mercado de trabalho brasileiro. E aí a gente olha para esse mercado de trabalho e pensa em termos de oportunidades, em termos de espaços de atuação, e provavelmente o espaço de maior oportunidade hoje seja o espaço de educação. Espaço que permite você, como criador de conteúdo, barreiras de entrada cada vez menor, custo de produzir conteúdo para YouTube, para sites, é muito baixo. Oportunidade de chegar ali e fazer um bom trabalho não é difícil. Eu diria que, como alguém que trabalha, que tem uma empresa no setor, o nível médio de produção de conteúdo que a gente tem no cripto é relativamente baixo. A gente tem muito canal no YouTube, muito conteúdo focado ainda em trazer um pouco daquilo que as pessoas estão acostumadas no mercado tradicional, que é promessas exageradas e ganhos irreais. E em cripto isso se torna ainda mais exponencial, porque o mercado, a gente tem um mercado que vive de hypes, e esses hypes mudam com o tempo, então você vai ter oportunidades ali de oferecer milagres que a gente sabe que não são verdade, mas que acabam pegando boa parte da população. Nessa parte de produção de conteúdo, talvez seja a parte mais interessante para explorar em termos de mercado de trabalho, porque a barreira de entrada é muito baixa, a capacidade de você se especializar é alta, a capacidade de você se destacar também é alta, e se destacando nesse mercado, muito provavelmente você vai acabar conhecendo outras pessoas no meio e também abrindo outras portas e outras oportunidades dentro desse mercado. E existe um outro fator interessante em cripto, que é o fato de que a gente está lidando com um ativo global, né? Imagino que ninguém aqui seja menor que 16 anos, então a gente pode dizer que todo mundo aqui teve a experiência de ver uma nova classe de ativos surgir durante seu período de vida. E isso é algo que praticamente pouquíssimas pessoas viveram, né? Se a gente for voltar na história econômica, talvez a última vez que a gente teve isso foi um pouco de experimentos ali nos anos 70, nos bancos de Wall Street, que acabaram criando, especialmente no Salomon Brothers, que acabaram criando CDS e Credit Swap e alguns instrumentos de dívida do tipo, mas não chega sequer perto do que é a classe de criptoativos. Uma classe que mistura finanças e tecnologia, duas áreas que boa parte da população não tem conhecimento internalizado e que permitem, então, dois caminhos. Ou você vai por um caminho de promessas irreais, e se aproveitar. O caminho para golpes é muito grande nesse mercado, inclusive todos os dias a gente vê dezenas de outros novos surgindo. Um caminho institucional, um caminho que você vai fazer parte de expandir o conhecimento nessa área e, consequentemente, aumentar a adoção.
cripto tem essa oportunidade internalizada, tem essa oportunidade, mas tem também o fato de ser um ativo global. E isso, quando você mora em um país como o Brasil, um país que há 50 anos tem sua produtividade estagnada, tem um nível de renda estagnado, a gente tem em 2017, por exemplo, uma pesquisa do IPEC que comentava que a renda do setor privado é 4% menor do que era em 1986, ou seja, a gente sabe que o caminho brasileiro é um caminho, nas últimas décadas, muito complicado e a tendência é que ele vá continuar assim. Então, o fato de você estar inserido em um ativo global, em uma cadeia global, isso permite que você tenha algo muito interessante no Brasil, que é uma porta de saída. Também a gente pode encarar a cripto como esse caminho. E aí, além do self-made, além de você abrir um canal no YouTube, abrir um site, abrir uma produção de conteúdo nessa área, você passa a ter, então, oportunidades já institucionalizadas, né? A gente, aqui no Block Trends, ano passado, lançou a certificação de criptoativos Ancor, que é, para quem conhece o mercado financeiro tradicional, sabe que a gente autônomo tem uma certificação emitida pela Ancor, que é a Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras, e a gente acabou lançando o CCA muito pela ausência de contato entre o mercado tradicional e o mercado cripto desse ponto de vista de educação. Então, hoje você tem, além dessas oportunidades self-made, você tem já formas de se destacar e qualificar seu currículo para abrir esse tipo de contato. E aí, olhando um pouco mais para os números no Brasil, a gente vê que o mercado brasileiro tem ainda por volta de 14% da população usando cripto, né, dentro das pesquisas que a gente viu, que é um número ainda consideravelmente baixo, né? Quando você olha o mercado americano, por exemplo, 52% dos americanos investem em alguma classe de ativos. Então, se a gente para pensar que um dos pontos centrais da tecnologia é exatamente reduzir essas distâncias entre os países, a gente tem no Brasil um upside de pelo menos 3 vezes para se equiparar ao mercado americano. E dentro desse ponto de vista, a gente vai ter diversos setores em cripto onde você tem essa oportunidade de começar. Acho que o ponto mais interessante para quem está buscando se especializar em cripto, eu destacaria a área de conteúdo, mas eu não descartaria a parte de tecnologia de fato. Acho que desenvolvedor ainda é uma área com bastante demanda. A gente sabe que quem conhece cripto em detalhes, eu costumo dizer, e aí posso não estar sendo mais político possível aqui, mas eu costumo dizer que 99,99% das criptomoedas resolvem problemas que não existem. O que é um grande problema, porque como a gente já tem uns 10 milhões de criptomoedas, então provavelmente esse 9 tem que se expandir um pouco para o lado. Mas existem diversos projetos, e esses projetos eles têm um ponto central que é justificar a sua existência. Então eu tenho Stellar, tenho Ripple, Solana, diversos projetos que vivem de ter uma fundação, e essa fundação precisa buscar novos projetos para gerar use case. Gerar use case em cripto é uma área que depende de capital humano, ou seja, é uma área de entrada extremamente interessante para quem está buscando se colocar profissionalmente no mercado cripto. A parte de desenvolvedor é uma parte bem interessante, mas existem outras possibilidades, e aí eu sugeriria olhar um pouco nas fundações, olhar um pouco desses projetos para vocês se ambientarem, de desenvolver relações com a comunidade, por exemplo. Isso é uma área também bem interessante. Eu sei que a Stellar está com um projeto de grant bem legais aqui. Estive em algum evento semana retrasada, por exemplo, da Stellar. E é incrível quando você olha para essas criptomoedas que nasceram exatamente ali naquela fase de 2017,
boa parte deles fez o ICO e captou muito Bitcoin. Então tem um tesouro em Bitcoin significativo buscando justificar a existência do próprio projeto. Eu não quero ser aqui advogado ou crítico de qualquer desses projetos, mas já que a gente está falando de mercado de trabalho em cripto, seria uma área que eu olharia com bastante carinho. E acho que vale a pena, para quem já está em cripto ou já está em tecnologia, vai se ambientar muito fácil com esses projetos. Vai perceber que às vezes você tem um conhecido fotógrafo que criou um projeto utilizando a blockchain da Stellar como um side job dele. Não era o projeto principal nem nada, mas você tem $20 mil de grant da Stellar para desenvolver um projeto desse. $20 mil é mais ou menos, não sei como é que está a cotação hoje, mas metade do PIB de uma cidade média do Brasil, se duvidar. Ou se não é hoje, vai ser daqui a pouco, porque a gente sabe como é que está a tendência em relação a isso. Né? E eu sugeriria, puxando um pouco do meu background em economia, eu acho que todo mundo aqui já se deparou, já teve a oportunidade de se deparar com a tese central do Bitcoin. Oi? Não entendi. Oi? Essa é a grande dificuldade, eu não falo alto. Eu não falo nada alto, então esse é um problema geral. Mas falando um pouco sobre a tese do Bitcoin em si, que eu acho que é uma tese que, bom, para quem já se deparou com o mercado cripto, sabe que o Bitcoin ele é pelo menos metade do mercado. Então a tese do Bitcoin ela vai ser importante para a gente entender o caminho que o mercado vai seguir. E talvez a tese mais consolidada para o Bitcoin hoje seja a ideia de reserva de valor. O ouro digital, o Bitcoin, ele armazena valor e ele transmite valor de forma intergeracional. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, olhando para a macroeconomia, olhando para o Brasil, para boa parte do mundo. A gente não tem uma forma de transmitir riqueza intergeracional tão consolidada em relação ao quanto a gente tem a capacidade de gerar dívida intergeracional. Porque a gente fez, nas últimas décadas, alguns compromissos sociais, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, que nos obrigam, ao longo das próximas décadas, a desembolsar um valor que não é compatível com o que a gente sabe que a economia poderia entregar. Então a gente tem hoje governos extremamente endividados, Estados Unidos devendo aí 123% do PIB, Brasil em 78%, previsão chegar a 82% no final desse ano, chegar a 100% em 2029. A gente tem um problema demográfico bastante óbvio, que em 2031 a população brasileira vai crescer zero. Em alguns países do mundo ela já cresce zero ou abaixo de zero, como é o caso da China, do leste asiático, da Rússia, deve nas próximas décadas a Europa entrar na mesma situação. Talvez apenas os Estados Unidos acabem escapando, mas por uma questão migratória e não populacional. E o que eu quero dizer com isso é, dentro do que o Bitcoin se propõe hoje, dentro do que ele tem atraído de investidores, ele tem sido uma boa aposta de carregar valor intergeracional. Isso dá um safe space para a cripto, no geral, nas próximas décadas, em relação ao cenário macroeconômico que a gente tem no Brasil, em boa parte da Europa e em alguns outros países do mundo. Quando você olha para as próximas décadas, isso é importante para você definir seu planejamento de carreira. Então, existe não gosto muito desses termos de startups como oceano azul e coisas do tipo, mas existe um oceano azul de oportunidades em cripto que está bem resguardado, especialmente porque cripto tem resolvido problemas que não dizem respeito propriamente ao Bitcoin, que eu acho que boa parte do mundo ainda não encontrou uma solução, né, já que se a gente olha para um outro período em que o mundo tinha problemas similares de endividamento, de compromissos sociais caros, a gente vai voltar para os anos 40, anos 50,
A gente sabe que foi resolvido com o crescimento populacional, que não vai existir dessa vez, e com inflação, que provavelmente é o caminho que a gente vai encarar. Então, olhando para o mercado cripto hoje, a gente tem essa oportunidade de estabilidade, de introduzir uma classe de ativos que possui demanda, que ela resolve problemas dentro de sistema financeiro, dentro de empresas, ela gera eficiência, que é algo que, especialmente no Brasil, ainda é um desafio da gente aumentar a produtividade brasileira. Existem inúmeros outros setores dentro de cripto que permitem essa construção de uma carreira estável nos próximos anos, comparado ao restante dos cenários. Eu acho que ponto aqui, eu poderia trazer um slide para encher de estatística e pintar um cenário, mas o meu ponto aqui, especialmente sendo o primeiro evento do dia, é mais trazer essa reflexão para quem já está em cripto, para entender as oportunidades, e para quem ainda não está, entender também como é que vocês conseguem explorar esse mercado para além de comprar JPEG de cachorro, ou macaco, enfim. Entender isso de forma profissional e dizer que é um mercado bastante aberto que convida todos vocês a participarem. Obrigado.